tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos, tal como sabem, para a Cité da Arquitetura. As plataformas são sempre muito experimentais, mas hoje vamos experimentar algo totalmente novo. É uma relação à distância. Hoje em dia é banal estas reuniões remotas, mas para nós não é. Porque vamos ter que ter muita flexibilidade. Eu agradeço ao jornalista Olivier Namias, que vai levar a cabo este exercício e de comunicação com o outro lado do Atlântico, na medida em que na Ilha da Madeira, no Funchal, no gabinete de Paulo David, que eu saúdo muito calorosamente. Temos tanta pena que não esteja aqui connosco hoje, mas entendemos muito bem. Na Madeira tem a sorte de viver numa ilha intacta, estão longe e preservados da confusão. É excelente que assim seja, só espero que dure. Não queremos adiar este evento. É excelente que possamos ter hoje esta discussão entre Paulo David no Funchal e Jean-Christophe Canton em Paris. E aquilo que é muito interessante hoje à noite é que escolheram o tema da insularidade. Eu agradeço ao Jean-Christophe Canton por ter tido esta ideia de trazer a ideia da insularidade aplicando às instalações de cada um dos arquitetos e que se relacionam com o mar. E assim vamos falar de arquitetura e território, o grande tema que vamos aqui discutir hoje. Assim, eu não vou alongar-me, vou dar de imediato a palavra aos nossos convidados. Obrigada, Jean-Christophe, obrigada, Paulo. E dou a palavra ao Olivier, o jornalista que vai aqui dirigir os debates hoje. E a todos desejo um bom debate. Muito obrigada, Francis. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a este serão que vai inaugurar esta nova temporada dos duos de arquitetos, num contexto muito particular que nos levou a adotar medidas de defesa passiva, distanciação social, máscaras, etc. É um contexto de adversidade perante um inimigo omnipresente e visível que nos leva, nestes duos, a ter quase uma posição de defesa marcial. A arquitetura é uma profissão de combate, no fundo, e Paulo David, na última vez em que veio aqui à Cité, em 2017, dissemos que faz parte dos arquitetos de combate. É o que podemos também dizer do Jean-Christophe. Um outro motivo para adotarmos um comportamento marcial. A situação contemporânea no mundo da construção, e desta vez não me refiro à epidemiologia, em que a arquitetura é assediada de todos os lados e que até seria deixada de lado por toda uma série de razões. Porque é urgente construir, há que simplificar as normas aplicadas às habitações, a urgência de adaptar as normas, e que levariam quase a deixar de lado o arquiteto, que no fundo é o grande esteio da arquitetura, continua a ser os arquitetos. Perante estes assaltos, eu gostaria que hoje à noite seguíssemos aqui o exemplo do general do Exército Suíço, Henri Guisan, e adotar a sua estratégia de reduto nacional. Eu recordo esta estratégia que foi levada a cabo pelo Exército Suíço durante a Segunda Guerra Mundial. O general Henri Guisan entendeu que perante uma Alemanha potentíssima e que cercava a Suíça a todos os lados, pelo Ocidente com a Áustria, pelo Norte e também ao Sul com os aliados italianos. Assim, o general Guisan aplicou esta estratégia que consiste em abandonar as planícies que não podem ser defendidas para se refugiar nas montanhas e organizar a defesa a partir dessas zonas elevadas, a partir do princípio que quem é mestre das zonas altas domina também as zonas baixas. Assim, a Suíça estava a ser cada vez mais assediada pelo Terceiro Reich e os seus aliados fascistas, e a Suíça, que já era como uma ilha, reforçou o seu caráter insular. E é precisamente este caráter insular que nos une aos dois convidados de hoje à noite, dois habitantes de ilhas ou a tempo inteiro ou de forma intermitente. Paulo David retirou-se para o reduto da Madeira, mas há outros redutos também, a Bretanha, por exemplo, mas o Jean-Christophe Canton retirou-se para o reduto da Córcega, em certa medida. Os dois arquitetos
desenvolver uma arquitetura que se afastou do tumulto, a fim de fazer de cada projeto um centro a partir do qual se pode reconstruir um pensamento sobre a disciplina arquitetural, um debate de extrema atualidade. E se nós dividirmos a arquitetura entre dois modos, o modo exógeno, que vai buscar os seus recursos fora da arquitetura, as artes, as ciências humanas, ou as estruturas de empresas aplicadas à arquitetura, ou um modo endógeno em que a arquitetura se alimenta dos seus próprios recursos. E nós poderíamos dizer que Paul David e Jean-Christophe Canton são, sem dúvida alguma, representantes desta segunda categoria, a arquitetura endógena. Depois podem contestar aquilo que eu digo, mas esta é a análise que eu faço. Nos nossos convidados há uma relação com a arquitetura, considerando que a arquitetura parte da visão, do enquadramento, é algo que nos faz pensar nas fortificações, no caso de Paul David, e a metáfora da fortaleza levou a elaborar projetos de arquitetura nesse sentido. Em certa medida também foi o que sucedeu com Jean-Christophe Canton. É uma forte razão para hoje partirmos do reduto arquitetural para esboçar uma via de refundação da arquitetura, a fim de chegarmos a uma proposta comum e um acordo sobre a questão da cultura arquitetural que partilhamos. Assim, eu proponho que organizemos a nossa resposta em 4 tempos. O refugiar-se no reduto nacional ou arquitetural, o confronto, a ampliação e a transmissão. Antes disso, eu gostaria, no entanto, de dizer aqui algumas palavras sobre os nossos convidados. Paul David nasceu na Madeira, onde abriu o seu gabinete em 1995, após experiências em Lisboa com Gonçalo Biernicarri da Graça. Construiu muito na Ilha da Madeira, mas é muito discreto e praticamente atravessa a cena arquitetural internacional de forma quase furtiva. O seu trabalho é desenvolvido nesta ilha tão longínqua que poucas pessoas ainda foram. E, no entanto, ele leva a cabo um trabalho de destaque. Jean-Christophe Canton foi laureado dos novos álbuns da Jovem Arquitetura. Isto já é antigo, no fundo. Em 2004 abriu o seu gabinete e resumiu em 2017 os seus 15 anos de atividades numa obra que é um verdadeiro manifesto rumo à estranheza imediata das formas. Os nossos 2 convidados são docentes. Paul David participa em diferentes escolas de arquitetura internacionais e Jean-Christophe Canton é agora o diretor da Escola de Versailles desde 2015. Está a funcionar ou não? As imagens que eu queria projetar. Temos aqui o general que citei, Henri Guisan, que vai aqui nortear esta noite de trabalho com o conceito de reduto nacional. Aqui o contexto insular, que vamos aqui referir muito hoje, Madeira, uma gravura antiga, e a Córcega. São ilhas, no fundo, muito semelhantes, são um pouco moléculas, digamos aqui a mão esquerda, a mão direita. O reduto nacional, podemos ver aqui como foi constituído aqui na Suíça. Todo o exército suíço tinha que se refugiar entre estas linhas vermelhas que aqui vemos no centro. O primeiro momento, refugiar-se, ou seja, refugiar-se de forma estratégica. Eu gostaria de perguntar aos 2 arquitetos, Paul David e Jean-Christophe Canton, o que é que fazemos quando nos afastamos do tumulto e nos refugiamos num local como uma ilha? O que é que deixamos para trás? E como é que podemos começar a identificar novas bases? E talvez Jean-Christophe Canton nos pudesse falar agora da sua instalação na Córcega, que está ali na sala ao lado. Jean-Christophe Canton. Esta rocha é um bunker do exército suíço camuflado, como se fosse um elemento natural. Ça marche? Oui.
Agora sim, Jean-Christophe Canton. Boa noite, Olivier. Antes de responder, eu gostaria de saudar a Presidente Marie-Christine Francis. Muito obrigada por nos terem convidado. É para mim uma grande satisfação poder aqui partilhar convosco o amor que temos pela arquitetura e partilhá-lo convosco. Ainda não pude saudar, mas gostaria também de saudar Paulo David. É a primeira vez que nos encontramos, também à distância. Mas é uma grande satisfação, porque conheço muito bem o seu trabalho. É um trabalho que sempre nos iluminou muito. E é, sim, um grande prazer para mim dar início a esta discussão. Olivier, lançaste-nos para um tema com um tom muito marcial. Eu gostaria de desdramatizar rapidamente esse tom, mas ao mesmo tempo eu penso que tu conseguiste acertar no alvo, porque é uma forma de entrar neste tema tão lato, avançando para a arquitetura e para a Córcega. Quando olhamos para a Córcega, sentimos no fundo que a Córcega convida a construir refúgios, convida a tentarmos afastar da complexidade do mundo, e temos a sensação que a Córcega por si só é um território que pode permitir utopias e investirmos essa potencialidade. E quando eu olho o trabalho que realizamos, e saúdo aqui muitos dos membros da equipe da agência, cumprimento todos. De anos a esta parte, percebo-me de que o trabalho que realizamos na Córcega, praticamente tudo aquilo que fizemos pode assemelhar-se a refúgios, não refúgios de primeira necessidade, não refúgios que nos cortam e isolam do mundo, tentando proteger-nos do mundo, mas, no fundo, refúgios que nos ligam ao mundo e cada vez mais e que tentam acentuar a relação com o mundo. Particularmente, para mim, vamos aqui ao encontro de uma preocupação muito importante. Pensar que a experiência arquitetural, a natureza dessa experiência arquitetural, é uma experiência certamente existencial. Essas duas experiências estão muito interligadas. Isto porque o refúgio, em certa medida, recorda o aposento, digamos. E quando estamos a essa escala, é a escala de uma arquitetura que nos ajuda a estarmos connosco mesmos. E quando olhamos para toda a planta e ligarmos todos os aposentos, percebemos de que a arquitetura nos liga aos outros. E quando nos abrimos ao mundo, então sentimos que a arquitetura nos ajuda a situarmos e a estarmos no mundo. E, em certa medida, se adicionarmos esta grande ambição do exercício existencial, se viermos acrescentar o facto de que estamos na Córcega, neste tropismo duplo, natural e selvagem, mas também tropismo cultural extremamente intenso, então sentimos que temos um potencial para refletirmos na arquitetura, para participarmos na reflexão sobre os projetos, para inventarmos estratégias de projetos. Há uma matéria riquíssima e um potencial riquíssimo para tentarmos inovar com pequenas estratégias conceptuais que levam muitas vezes a experiências inesperadas. É aquilo que tentamos contar com esta exposição, que tem dois tempos. Por um lado, e viram quando aqui entraram, ou poderão fazê-lo à saída se quiserem. Há duas formas de olhar para a Córcega e para a arquitetura. Antes de mais, temos uma escala grande, digamos, a do tropismo natural. Aquele pedaço da Córcega que inclui todas as facetas, digamos. E depois há, por outro lado, o tropismo cultural. Até que ponto é que essa cultura tão forte, que se manifesta permanentemente à escala da arquitetura, leva a possíveis bens específicos.
a concretizações bem específicas. Assim, nessa maquete, nesse estado da arquitetura que aqui vos é apresentado, eu tento aqui explicitar, e aqui eu sou o docente, no fundo, que está sempre em mim. Eu tento mostrar de onde vêm os projetos, e quando estamos neste ambiente bem típico da Córsega, identificamos muito facilmente aquilo que tem a ver com dedução, daquilo que tem a ver com intuição. E para responder à tua pergunta, eu vou aqui citar um exemplo rápido. Quando nós olhamos para o abrigo na praia do Ilhamode, na Córsega, com uma métrica de 2 metros, e verão que todos os projetos que aí são classificados pela sua altimetria e pela fisionomia da geografia dessa altimetria. É um corte a Humboldt, e aí verão até que ponto as condições num espaço exíguo mudam e convidam a uma arquitetura bem específica. Eu diria que o abrigo na praia, que é um refúgio, na praia do Liamone, junto ao Vale de Doçor, na Córsega, podem ver como na concepção há coisas que vêm da localização que daí são deduzidas e outras que são mais misteriosas, que não sabemos muito bem de onde é que vêm. E neste caso, deste pequeno abrigo, tem toda a força e a potência do mar Mediterrâneo, que vem com as ondas que vêm rebentar contra a Córsega, e por outro lado tem uma linda floresta de eucaliptos com juncos que os cercam. E isso prova que quando nos refugiamos no abrigo, refugiamos numa arquitetura com 2 janelas, uma vertical que vai intensificar que vai enquadrar os eucaliptos, e outra horizontal que vai enquadrar o mar e o horizonte. Isto é deduzido da localização. E a intuição é quando nós passamos à fase da arquitetura, nós lemos as 2 geometrias e no próprio local é difícil definir o que daí resulta, mas há uma leitura vertical e uma leitura horizontal que criam este refúgio, em que este pequeno objeto define a nossa relação com o mundo. O jornalista, a sua arquitetura está à medida do corpo do indivíduo, e responde à necessidade de proteger um corpo. É uma arquitetura elementar, no fundo, e para além do enquadramento. Qual é que é a função que encontramos nesta arquitetura? Parece-me que há um fogo, no fundo, nessa arquitetura. O que é que se faz nesta arquitetura elementar? Nesta arquitetura elementar, antes de mais, a primeira necessidade, abrigarmos-nos, e depois a arquitetura que se apropria de tudo isto e que abre os diferentes possíveis. O que é que temos? Estamos na praia, pode-se ir pescar, por exemplo. Depois há uma pequena lareira e um pequeno pontão que vai até à praia e, digamos, nessa pequena lareira pode-se depois grelhar o peixe que se pescou. E, no fundo, a arquitetura aqui permite que seja totalmente autónomo, graças a 2 ou 3 elementos um pouco desenhados e que tomam uma forma concreta. E depois vamos certamente falar de tudo isto com o Paulo, mas estas arquiteturas não são arquiteturas de proezas, de alta tecnicidade, mas é um olhar que num dado momento se apoia em recursos bastante arcaicos, mas que ao mesmo tempo tenta transmutá-los com a construção, a utilização que vai ser feita e a ligação com o ambiente. Vamos agora pedir ao Paulo David que nos fale do seu refúgio em que está agora, o que é que ganhou retirando-se do mundo na sua ilha, onde abriu o seu gabinete em 95 e onde desenvolveu diferentes projetos. Eu gostaria de saber se o facto de estar longe influenciou a sua arquitetura. Pode-nos falar desse refúgio, no fundo, por favor. Olá, bonsoir, je suis enchanté d'être avec vous. Bom, em primeiro lugar queria também agradecer este convite, estar aqui presente convosco, embora nesta condição
distanciante, deslocado desta belíssima cidade que é Paris, mas queria agradecer já à organização da Cité, agradecer ao Francis a maneira dedicada e o empenho que fez para exercer este encontro e esta possibilidade de podermos expor em Paris. Agradecer a todos, às palavras do Olivier, que me fascinou a forma como nos apresentou ao trabalho. Um cumprimento muito especial também para o Jean-Christophe, por estar aqui presente, sermos a nossa primeira vez neste encontro e, essencialmente, podermos confrontar e felicitá-lo pela sua vitalidade, da sua obra. Sobre a questão, eu não sei se estão a ouvir bem. Sim, o som já está bem, sem problema. Eu queria já retomar um pouco, dizer que na íntegra estou de acordo com Jean-Christophe, mas queria pegar um pouco nestas palavras do Olivier, que me pareceu fascinante, do refúgio, e de retomar este tema e de unificar este valor desta condição de deslocar. Deslocar exatamente porque o mundo estava geralmente a convocar para esta possibilidade de localização extrema, de estarmos todos próximos e nos movimentarmos de uma forma gigantesca, e este contexto da pandemia vai nos obrigar a reposicionarmos a nossa condição de vida e perceber que nem tudo está no deslocar. E essencialmente o que veio trazer este valor da pandemia foi o valor da imaginação, o poder da imaginação. E por isso nós estamos aqui juntamente convosco e poder dialogar. Não podemos estar presente na Cité, com grande mágoa minha, mas vem-nos permitir, através da imaginação, podermos estarmos ou convocarmos esta relação de proximidade, estando tão longe, não é? Portanto, esta condição do estar tão longe, ou do reduto, e pegando nas palavras do Olivier sobre a descrição do general, em que vai para um ponto alto, para o domínio da condição do domínio sobre os lugares mais baixos, remete muito para esta condição da insularidade, não é? Há um poeta local que neste momento representa, que está está muito próximo ao nosso Papa, ao Papa que está em Roma, diz algo extremamente interessante e define o que é esta condição da insularidade, que é, no fundo, uma ilha é o lugar onde melhor se conserva o lugar para o mundo. Isto é, esta condição de restrição e de certa forma, refúgio, obrigam-nos a olhar constantemente para os outros mundos. Não é? E, portanto, a ilha entra nesta dualidade de conflito, que é um pouco a compreensão do endemismo e este exercício maior, este exercício de desejo que também transporta para a arquitetura, que é o cosmopolitismo. Não é? E este confronto destes dois tempos, no fundo, caracteriza ou pode caracterizar esta condição de refúgio ou de restrição. Se olharmos de uma forma muito particular para esta condição da Ilha da Madeira, o que mais me fascinou neste regresso a casa foi exatamente a compreensão deste território e justamente por determinados valores que eu ainda não tinha entendido de uma forma muito pragmática ou de uma forma muito direta, foi o valor da escassez, o valor da restrição, não é? E como é que, a partir da restrição e do valor da escassez, nos podemos obrigar a reinventar uma leitura através da disciplina da arquitetura. Nem sempre a arquitetura é chamada, e por isso felicito o Francis, Jean-Christophe e o Olivier, e a Cité, pelo este contexto de pôr a arquitetura, a disciplina da arquitetura, a fazer uma leitura de um espaço extremo, que é a condição da insularidade. A biologia, a geografia, a geologia são, por norma,
as disciplinas, e até politicamente, pela condição europeia da ultraperiferia, exigem conceitos e definições muito claras sobre a insularidade, mas a disciplina da arquitetura nem sempre é chamada para denunciar a sua capacidade de entender e representar esta paisagem complexa que é a questão da insularidade. Portanto, eu queria juntar unicamente ou acrescentar a tudo aquilo que o Christophe contou, que é este valor da restrição, da condição de restrição e da constituição de escassez, e como é que a arquitetura, como disciplina, pode partir daqui. E partir daqui, no fundo, esta condição que a arte também trouxe, ou que as arquiteturas mais tradicionais, ou as populares trouxeram, que foi a capacidade de usar os recursos mínimos, extremamente mínimos, mas poder transformar constantemente este lugar. Portanto, este refúgio servindo para entender esta condição, ou, no fundo, trazer a palavra do Olivier do combate, permitir como é que, num valor de restrição, se pode reinventar, reinterpretar e contar um lugar. Penso que é tudo. Est-ce que vous avez des exemples un peu de concepts que vous avez... Não sei se tem exemplos de conceitos com a insularidade. Não sei se tem algum exemplo de conceitos que venham da insularidade. Penso que foi claro que foi esta condição de olhar o mundo, né? O George define com alguma praticalidade as ilhas verdadeiras e as ilhas falsas, né? E nós vivemos numa condição de radicalidade, não é? A Ilha da Madeira é uma espécie de montanha que emerge do fundo oceânico, e isso introduz um conceito logo à partida que traz às ilhas esta radicalidade, esta dificuldade, esta condição piramidal e a junção de determinados valores, que é a questão da erosão, não é? A erosão constante, a questão de permanência. Se, portanto, entendermos a ilha como um fenómeno geológico e um fenómeno que está sempre em desaparecimento total. Se falarmos com o geólogo, ele é muito esclarecido, que nos diz que as ilhas vão desaparecer. Estas ilhas vão sofrer de tal ordem efeitos de erosão e tornam esse desaparecimento. E, portanto, é este conceito, este valor de permanência e insistência, e da existência e da promessa, que constitui os conceitos da insularidade, mas também constitui os conceitos da arquitetura e também constitui os conceitos da botânica. O que é muito bonito é assistir, na realidade, como nos diz Scotia, na vida das plantas, é podermos assistir os tempos todos num conjunto ou numa árvore só. Não é? É este valor que uma árvore tem, que tem todos os tempos, não é? Que aglutina, transporta os valores de uma estação em que se vê, continua presente na sua caída no outono das folhas, mas na primavera renasce e dá as flores. Portanto, esta questão da sua presença, da questão de uma promessa e de uma constante transformação, de um ser que se transforma em continuidade, mas que permanece. Portanto, este valor tanto de presença e de promessa, julgo que torna na disciplina da arquitetura a importância de viver num lugar restrito e de grande escassez físicas, económicas, sociais. Portanto, há um conjunto de escassez. Eu gosto de dizer que a escassez, possivelmente, é quem melhor desenha a condição da insularidade. Não sei se esclareci o Olivier. Espero bem que sim. Oui. On va passer à la... Sim, vamos agora passar ao segundo tempo. Confrontarmos-nos.
A insularidade faz também pensar em Robinson Crusoe. E podemos dizer que um arquiteto numa ilha é um pouco como Robinson Crusoe. A questão dos materiais, sem dúvida alguma, é difícil fazer vir materiais, é mais complicado quando estamos numa ilha conseguir dispor de toda a quantidade de materiais de que se dispõe no continente para a construção. Há também a questão de que, se nos situarmos numa ideia de arquitetura primordial, temos que contar com os recursos locais. Como fazer, então? Apesar de tudo, há que transformar a natureza, e como é que vamos passar do natural ao artificial? É uma questão com os materiais, como levá-los em linha de conta na concepção arquitetural e como levar em linha de conta outros dados. O clima, que é primordial para a arquitetura. Hoje em dia referimos muito a essa questão, mas sempre preocupou os arquitetos. A questão do vento, protegermos em relação à chuva. Será que o artificial se vai manifestar um pouco como neste túmulo de Midas, descrito por Gottfried Semper, ou será que vamos tentar imitar aquilo que é natural? Ou que nos vamos basear no contexto, nos artefatos existentes na Madeira? Existem as levadas, que são, no fundo, canais de irrigação artificiais que desenham uma arquitetura no território da Madeira, trazendo água das nascentes para as zonas que têm que ser irrigadas. Assim, partir do natural, não como um apego ao vernacular, ao que é vernáculo, mas para criar uma arquitetura que leve em linha de conta tudo isso. Eu gostaria, antes de mais, de conhecer a posição do Jean Christophe em relação àquilo que é chamado vernacular, mas também a adaptação aos recursos locais, no caso aqui da arquitetura na Córsega. Jean Christophe. Olivier, tu pronunciaste a palavra mágica, recursos, o que é entusiasmante. Bom, eu penso que todo e qualquer arquiteto tem que construir a sua cultura de projeto, e cada arquiteto tem uma cultura de projeto específica que ele assume e que, no fundo, faz nascer como arquiteto. No que diz respeito à questão dos recursos, eu estou certo que uma forma de fazer arquitetura é, sem dúvida alguma, explorá-la através dos seus recursos próprios. É claro que a adaptação aos recursos próprios da arquitetura é adaptar-nos ao ambiente, à utilização, à construção e à material com que, aliás, a matéria em que vai ser construída, aquilo que vai ser edificado. E numa ilha é fácil de identificar aquilo que existe. E aí, no fundo, é o que dizia o Paulo há pouco, aquilo que na Córsega salta à vista, porque o limite geográfico é tão intenso e tão forte que não temos todas as problemáticas do mundo, todas as que podem existir. Não, nós temos problemáticas que são limitadas, que podem ser identificadas com muita clareza. No que diz respeito à Córsega, os recursos... Bom, teríamos que ser insensíveis para não conseguir captá-los e recebê-los. Esses recursos manifestam-se com muita força. E para ser aqui concreto, eu vou dar 1 ou 2 exemplos de projetos. Eu penso que isso será mais claro. Estamos agora a concluir a construção de uma casa em Vico, que é a minha aldeia natal, praticamente, para Jean Mariani, que está aqui presente, e que cumprimento. E que nos permitiu explorar todos esses recursos existentes e propor uma reflexão em torno do edificado contemporâneo na Córsega. E aqui há coisas que têm a ver com a dedução, os recursos que existem. E é algo que, no fundo, nós praticamente só temos que colher, que já existe à nossa disposição. E depois há a intuição. Por exemplo, nesta casa, nós estamos na região chamada Dois
de Sor, num pequeno planalto dominado por 6 montanhas, espaçado com uma rotonda entre 11, o Vale do Lemon. E essa presença geográfica convida a orientar o projeto e, de certa forma, a casa vai ser o local em que os seus utilizadores vão assim relacionar-se com o mundo e vai haver uma amplificação dessa relação. Nós pensamos a casa em função dos seus aposentos, assim. Por exemplo, a casa de estar com a montanha de Rotondo, com uma vista lindíssima, sublime, no sentido sublime dos Alpes. A casa de jantar está projetada para se posar uma montanha granítica vertical. O quarto principal enquadra uma montanha chamada Lacum, que é uma montanha em forma de vulcão. E vamos em busca desses elementos. Mas há um outro elemento muito forte, cultural, não de forma alguma geográfico, é que na Córcega, com o clima da Córcega a 500 metros de altura, e quando se tem que essa casa tem que viver também em invernos rudes, nós então temos que nos inspirar daquilo que era feito tradicionalmente. A sociedade de agropastorícia na Córcega, com as pequenas aldeias que levavam em linha de conta esse modo de vida, essa cultura surge e vem até nós. Então, o que significa hoje em dia construir uma casa que leve em linha de conta aquilo que é tradicional? Ao lado de nós vai haver uma casa construída praticamente só em betão ligeiro, mas só em betão. Bom, tudo bem, mas nós preferimos levar em linha de conta aquilo que nos precedeu. E assim, esta casa é construída em betão celular, maciço, e no interior é apenas uma camassa de gesso e o revestimento exterior é bruto. Optámos por não utilizar mais revestimentos. A questão construtiva, a questão do know-how existente em loco, a questão da herança que recebemos, de onde vêm determinadas identidades, como é que nos interrogamos essas identidades? E foi tudo isso que inspirou e deu forma a esta casa, cada aposento com paredes grossas, em que, como dissemos há pouco, coagulam, digamos, para nos levar à planta de toda a casa. E aqui há uma intuição que nos leva a pôr em relação depois todas essas salas e aposentos. E há uma planta assim que surgiu, que é muito atípica, uma casa muito celular, que podem ver ali na exposição, e aqui há espaços contíguos, outros que são fracionados, mas em relação estreita com a cultura e a geografia. Bom, isto faz-me pensar muito nos militares, no fundo, volto a eles. Todo o sistema de fortificações, os castelos, são sempre locais, ou são sempre muitíssimo bem localizados, são formas de controlar o território. E aqui é uma forma de controle pacífico do território, através da vista. Confronta-se a pessoa com o sublime, com a imensidão. E aqui eu penso que aqui se esqueceu um pouco o aspecto funcionalista também. No fundo, juntaram-se todos esses aposentos que foram reunidos como numa fortaleza pacífica, o que levou a uma nova forma de arquitetura que é um pouco deduzida das vistas, da orientação. Eu aí não vejo tanto o aspecto cultural. Bom, um aspecto cultural reside no facto de que nesta casa manifestam-se, ou pelo menos na concepção desta casa, ela vai apoiar-se em culturas locais. E eu falei em Lacaton Vassal, que vai construir com 3 pilares em betão e uma laje. É uma forma de tomar posição, mas
mas não vai inspirar-se da cultura local. Eu não vou aqui, não critico de forma alguma essa forma de trabalhar, mas se nós somos inspirados por uma cultura local, eu passei a minha vida a desenhar esta aldeia quando era mais novo. E quando nós desenhamos estas massas, nós compreendemos esta inércia, compreendemos a sua inteligência. Porque é que as janelas têm aquela medida? Porque é que as traves por cima das lareiras são de tal forma? E alguém me disse que as janelas as janelas nas salas nunca estão no centro, mas sim mais perto dos ângulos. Isso é um aspecto cultural. Bom, quanto ao comentário sobre o funcionalismo, bom, aqui eu tenho um lado em que gosto de explicar tudo como docente, mas quando estamos no cerne da concepção, não é um caminho funcionalista que temos perante nós, mas um caminho caótico que busca e que às vezes chega a algo de concreto. Bom, eu convido todos a irem ver depois a exposição. Os planos são inéditos, não se passa de arquétipos ou de imagens, mas sim, aqui parte-se das vistas e das relações culturais para aquilo que ali é apresentado. Para Paulo David também se comparou muito os seus projetos com fortalezas. Como é que eles se ligam com a Madeira, que é uma ilha impressionante, é mais uma ilha de camponeses do que de marinheiros. Eu gostaria se essa cultura, esse enraizamento no solo também aqui intervém. Isso nos pode, por favor, esclarecer sobre tudo isto? Muito bem. É uma questão bastante entusiasmante, colocada pelo Vier e pela descrição de Jean-Christophe. Importa para já perceber que esta possibilidade que a arquitetura, que a disciplina da arquitetura tem, é esta possibilidade de criar relações muito significativas com o território. E para isso é preciso fazer uma leitura muito forte desse território e essa leitura exige um esforço, como nos diz Humberto Eco, que é esta condição de uma interpretação de um texto, não é? Da importância de um texto, não é? E entender o território como uma espécie de mega-texto, não é? E para entendermos interpretarmos, ou, como diz Humberto Eco, os limites da interpretação, irmos aos limites da interpretação, para entendermos o território como um mega-texto que tem uma série de condições e de valores, desde os animais à vegetação, aos ventos, há uma série de entidades nem sempre visíveis, como o ar, não é? Como os ventos, como dizia Olivier. Importa entender que um texto pode ser usado de uma forma muito livre e repetido por várias pessoas, mas interpretado exige um esforço, exige ir ao cerne, exige ir ao sentido do próprio autor e das suas sequências, às ideias de fundo e às suas propostas. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto que, na condição dos recursos que estava Jean-Christophe a falar, da materialidade, interessa-me não o material, mas a matéria. E a matéria que, no fundo, transporta um sentido mais lato. Não me interessa um material que vai especificamente construir um edifício, mas uma matéria que, para além de construir um edifício, tem um entendimento da história desse próprio lugar, né? E transmite um sentido muito mais lato desse próprio lugar. Daí o recurso dos elementos próximos que definiram o tal desenho da escassez. E foi a escassez, curiosamente, que nos obrigou a esse engenho de um recurso do que está próximo. E do que está próximo criou-nos esta capacidade inventiva de encontrar matérias que nos permite, no fundo, construir esta ambição, ou esta promessa de uma morada
e escrever moradas para habitar este próprio lugar, né? Porque Olavia falava muito bem da condição das levadas. Portanto, importa aqui dizer que antes de constituirmos, digamos, a planície para podermos viver neste lugar, foi preciso esculpir a intensidade desta condição piramidal da ilha e transportar e escavar e trazer a água do norte para o sul para poder permitir habitarmos aqui. E este desejo, este valor ancestral de um recurso, de um domínio, de uma geologia, de um domínio de um vulcão, ou da continuidade do processo deste vulcão, entendendo que a origem do mundo ainda não acabou, ela está constantemente a se reinventar, como nos diz Scott na vida das plantas, ela está sempre, a invenção do mundo está sempre a acontecer. Portanto, não se deve olhar para um fenómeno físico. Portanto, e a materialidade deve transportar este sentido lato. E quando os nossos recursos da materialidade procuram este sentido mais lato do seu próprio uso e não especificamente para responder a um sistema construtivo. Portanto, ela é importante para esse sistema construtivo, mas é mais importante a sua convocação, o seu diálogo com o próprio lugar e o entendimento da sua própria história e o entendimento das próprias pessoas sobre esse próprio material. Isto, portanto, falando dos recursos, dos materiais locais, e falando do clima e todo este valor, no fundo, o que nos interessa neste abrigo primordial, como diz Olivier, é exatamente esta condição de mistura e do recurso próximo que nos faz este trabalho de investigação sobre a materialidade que usamos e que aplicamos no nosso processo. Por exemplo, esse edifício que está em exposição é um transporte de uma sabedoria que nos permitiu, a partir daqui da construção nos limites, e o que é que isso significa, trabalhar nestes limites. Esse é um trabalho no continente português, no limite de uma falésia, em Santa Cruz, em Torres Vedras, e no fundo é um edifício que procura fazer a leitura desse próprio lugar, e a sua matéria era construir sombra para um lugar que era completamente inóspito e difícil de viver. Portanto, há outras matérias, há outra materialidade que pode construir os projetos para além daquela que constrói especificamente ou faz levar o edifício. Não nos interessa só o botão pelo botão ou a madeira pela madeira, mas as construções, as outras matérias que o edifício pode trazer. E esse edifício foi todo ele desenhado a partir de como é que se constrói sombra num lugar completamente árido. Portanto, o edifício acaba por ser uma espécie de flor, e podem perceber essas pétalas, essas paulas que atuam como umas grandes pétalas de uma flor frágil, uma flor do deserto, que isso permite o morar desse lugar. Un autre aspect qui est frappant à Madère, c'est qu'il y a quand même... Um outro aspecto na Madeira que é marcante é que há uma lógica de simbiose. Eu pensei nas levadas, nos canais, mas também algo que talvez falemos mais tarde, das piscinas artificiais que, em parte, se situam na rocha, em que se utiliza parte do oceano. Não se constrói apenas uma bacia ou uma piscina, mas uma parede que permite trazer água até digamos, a água do mar até à piscina. Eu penso aqui um pouco no trabalho em Lessa da Palmeira, de Cisa Vieira. E depois penso também numa escadaria em que não se sabe muito bem onde é que está a rocha, onde é que está a escada. É um pouco como uma implantação quase natural, em que o artefato não é totalmente artificial, no fundo.
Na Madeira, eu penso que as coisas mudaram muito porque houve construção de paredões para construir praias artificiais. Há poucas baías na Bandeira, porque o Atlântico é muito forte e assim, para se criar algo que se assemelhasse a uma praia tradicional, fizeram-se obras enormes e há imensos paredões. Houve também ainda imensos túneis que foram construídos. Impressionante o número para uma ilha pequena. Perante aquilo que existia antigamente, agora é um número elevadíssimo de túneis. Eu gostaria de saber se na sua arquitetura também tem esta forma de simbiose com os materiais. Às vezes até uma... Será que há um pouco uma arquitetura de camuflagem, como o bunker suíço que mostramos anteriormente? Bom, o Olivier trouxe aqui vários temas extremamente apaixonantes e temas muito centrais para a arquitetura, a questão da natureza e do artifício. No caso das piscinas, interessou-me muito esta própria leitura do lugar e a maneira como é que podemos sustentar que o lugar estava em crise face à erosão do ambiente do oceano, e que estava no fundo, a colocar todo aquele conjunto, aquela leitura de linha limite, aquele fluxo de terra em grande crise, em grande erosão extensiva. E foi este valor, ou este valor humano, que nos, no fundo, transporta, que é o valor da permanência e que nos permitiu, de certa forma, criar um suporte, quase uma ação ciclópica, e que nos permitiu trazer aquele segundo lenço lávico, o segundo lenço basáltico, e permitiu, de certa forma, construir ou suportar aquela falésia em crise. O João Cristóvão falava muito e o Olivier também muito das fortalezas. As fortalezas têm essa condição de não se perceber onde termina o natural e onde começa o artifício. Há uma espécie de elemento de disfarce, no fundo, de grande camuflagem, né? Que faz. Mas o que interessa aqui é este valor da continuidade e, curiosamente, o uso de uma materialidade que faça um prolongamento de uma geologia, mais do que parecer uma natureza, parecer distinguir-se ou afirmar-se por uma continuidade da materialidade. Portanto, esse tema que tocou parece-me bastante interessante, da natureza do artifício, que é um exercício que procuramos fazer muito, com alguma evidência, nas piscinas do Atlântico, em Câmara de Lobos, que era, no fundo, confrontar-se com a lição que, curiosamente, o CISA faz, de uma forma exemplar, nas piscinas da Lessa, e que me permite-me aqui dizer que é o projeto que mais me fascina do Hotel de CISA Guerra. Penso que é o seu melhor projeto, de uma intensidade incrível, que tem uma leitura do território, do lugar exímia, e faz exatamente a sua relação muito clara, desenhando uma geometria que se contrapõe a uma natureza, evidenciando essa própria natureza. Esse é o segundo lado das formas rochosas. E o Piscina das Salinas procura também esse encontro de uma geometria pura, que é o desenho de uma água, de um tanque, uma retenção de água dentro de uma água que é o próprio oceano, com uma geometria muito pura que se contrapõe a um exercício de lava, e entender a lava como um fenómeno de património, como um registro de um vulcão que importa permanecer e evidenciar, então inserir essa piscina, esse tanque de água no oceano, no sítio mais favorável em que possa evidenciar essa ondulação do próprio vulcão. No fundo, fazer uma espécie com uma geometria, um artifício, mas evidenciando a força do próprio vulcão. Outro ponto que tocou, que me pareceu bastante interessante, é a questão dos túneis. E aí remete para a condição da velocidade, não é? Da aceleração de uma geografia. Não é? Os lugares são de tempos lentos, são feitos com tempos lentos, e quando se introduz grandes vias rápidas ou grandes hipóteses de infraestruturar com grandes túneis, ela acelera uma geografia e introduz uma espécie de
amnésia dos próprios locais. Se o tempo lento das estradas regionais feitos no conhecimento da topografia, feito nas curvas de nível, nos trouxe um passear num tempo lento, e o tempo lento traz-nos a memória, a velocidade traz-nos o esquecimento. E esses dois tempos dos movimentos, que o Valdivia fala da grande importância dos túneis, interessantes, e quando construímos, tentamos saber se a arquitetura é uma plataforma de espera. Como é que a arquitetura pode ela própria introduzir uma espera? E já agora, como o mundo está um pouco em espera, e no nosso dia-a-dia temos momentos de espera, no simples paragem de um semáforo estamos em espera, numa gravidez estamos em espera, e estamos sempre em espera. Como é que a disciplina da arquitetura, no caso de estar num território onde sofreu a velocidade ou uma aceleração gigantesca pelas infraestruturas, pela infraestrutura, pode a arquitetura ele ser um contratempo e introduzir uma espera. Isso foi o tema que nos mais perseguiu na questão do edifício da Casa das Mudas. Foi criar uma espécie de grande plataforma, e que antes de convocarmos um percurso ao próprio edifício, ela pudesse ser uma plataforma de paragem, de retardar o exercício do movimento através das grandes circulações feitas pelas vias rápidas e pelos túneis, e só a partir daí um exercício de ver. Esta ideia de que quando vamos a um museu, quando vamos a um centro de artes, vamos exaltar o olhar, e o olhar é sempre, como nos diz John Berger, é um ato de escolha, mas influenciar este ato de escolha pela paragem, pela espera, e podíamos aí decidir o que podemos ver. Não é? Vous voulez réagir, Jean-Christophe? Je vais prendre des notes. Queres responder, Jean-Christophe, por favor, e eu tomo notas. Sim, acho impressionante esta forma de associar a arquitetura a uma outra busca que todos nós, no fundo, temos dentro de nós, que tem a ver com o tempo e as temporalidades. Eu penso aqui um pouco no cinema, em que por vezes reconhecemos os grandes cineastas pela sua capacidade de inventar temporalidades dentro dos seus filmes e conseguir permitir experiências de outras temporalidades nos filmes que de outra forma nunca teríamos vivido. E, no fundo, é uma forma fantástica de explorar a arquitetura. Eu penso que alguns projetos que realizamos na Córcega respondem plenamente à forma como o Paulo aqui acaba de equacionar certas questões. Por exemplo, penso no projeto na montanha, mas também uma casa para retiros, em que retirarmos-nos do mundo. Isso significa que há que adaptar a arquitetura, criar um local em que a principal característica seja de permitir que o tempo seja diferente desse tempo de aceleração em que todos vivemos. E sinto-me muito emocionado com aquilo que acaba de ser dito pelo Paulo. Espaço-tempo na arquitetura, como dizia Edione. Passamos agora à parte seguinte, que é mais difícil. Ampliar-se. Bom, a dada altura há que sair do reduto. E será que nós conseguimos construir o suficiente? Será que somos fortes nas bases arquiteturais para conseguirmos superar situações em que condições limitadas nos permitiram definir uma arquitetura? E ocorreu-me, por exemplo, este antigo bunker transformado em café. Será que conseguimos, com isso, não cair depois na trivialidade, na vulgaridade e levar aquilo que foi experiência, passou a ser apenas sinal? Ou seja, eu sei que para o Jean-Christophe a fenomenologia na arquitetura é um tema que muito interessa. Bom,
Bom, tu tens algo em comum com o general que citaste, és muito estruturado. Excelente. Terceira etapa, então. Eu aqui reajo dizendo o seguinte: em tudo aquilo que dizemos há, sem dúvida, duas lições que de aqui resultam. A primeira delas, quando trabalhamos na Córcega, esta situação específica que lá temos convida-nos a decantar a arquitetura, a desmascararmos os nossos automatismos e a abrirmos ao confronto com uma realidade que está tão presente. Nós não podemos fugir a esta realidade, não podemos negá-la. Isto convida-nos a voltarmos um pouco a esta cultura de projetos e vermos qual é que é o seu esqueleto, a sua força que vem das experiências que aí foram vividas. Eu começaria por dizer que há que ver até que ponto é que a arquitetura participa até um certo ponto nas escolhas e compromissos de nós como arquitetos. Como é que podemos conseguir que a atividade humana se desenvolva da melhor forma possível? Como é que podemos concluir que os que utilizam a nossa arquitetura disponham de mais delicadeza, uma forma mais agradável de se articularem com o mundo? E percebemos de que na Córcega não precisamos de muito, no fundo podemos decantar, podemos retirar muitas coisas. Percebemos de que aquilo que, de facto, de algo que é muito interessante, que a arquitetura pode ser extremamente rudimentar, mas ser extremamente sábia, e que o projeto pode encontrar-se no ponto de convergência entre aquilo que à partida parece uma contradição e que, em certa medida, nós arrastamos isto connosco para explorar outros projetos a outras escalas. Olivier, tinhas-me convidado a falar disto e podemos estabelecer aqui um paralelo. Atualmente, nós, de há 3 anos esta parte, fazemos investigação a partir do projeto. Não esperamos que nos chegue uma encomenda, mas partimos de um ambiente um pouco académico de investigação, de pesquisa, em que nos interrogamos sobre como é que poderemos dar a cabo um projeto em altitude, como é que grandes infraestruturas poderiam melhorar o ambiente em que estamos, como nos interrogarmos sobre a densidade, por exemplo, aí não é a questão na Córcega propriamente, mas como é que nós estamos neste momento a trabalhar num projeto que se chama Alta Ágora, com projetos de problemáticas urbanas, arquiteturais, sociais. Nós apercebemos de que arrastamos connosco esta cultura que, no fundo, foi forjada lá em cima, na montanha, e há estruturas que emergem a pouco e pouco. E no fundo, trata-se de estruturas em que se tenta imaginar lugares em que se pode viver, e apercebemos de que a uma altitude de 700 metros encontramos perante especificidades nessas estruturas que, no fundo, tem a ver com a experiência que eu tenho da Córcega. Isto significa que, quando eu penso numa estrutura de 700 metros, eu sou convidado a imaginar que vivo nesta estrutura em que vão desenvolver-se atividades humanas. Isso apenas será possível se essa infraestrutura, mais uma vez, puser os seus utilizadores em relação. Uma estrutura a uma tal escala que ela leva à produção de um estado que é um artifício, mas que ao mesmo tempo é natural. A Alta Ágora é uma estrutura de 700 metros de altura com paredes estreitas, mas com grandes espaços partilhados em função da altimetria, tal como ela é repartida no seio dessa estrutura. As pessoas são impostas em relação a
o tal corte de Humboldt de que eu falei no início. Quando estamos na base da infraestrutura, estamos em paisagens com em que nos encontramos num ponto de encruzilhada arquitetónica entre um natural que é muito forte e a forma como ele cruza com a arquitetura, mas depois mais acima estamos numa outra zona, Tramare e Monte, na minha exposição, ou seja, na base estamos perto da agricultura, depois são paisagens, mais acima paisagens mais agrestes e no topo paisagens de montanha. E pouco e pouco é a Córcega que nos marca muito. Neste projeto que foi exposto no Arsenal, há uma a estrutura da torre que é esvaziada daquilo que se poderia esperar de uma torre. Muitas vezes as proezas estruturais na construção que são mobilizadas. Ora, aqui eu gostaria de saber se as pessoas pensam que estão perante uma torre ou se avançam para a utopia. Bom, o projeto depende sempre das condições iniciais em que o colocamos e das problemáticas que queremos percorrer. Este projeto é levado a cabo com Bollinger Romano e Clasterie e as suas equipes, e é um verdadeiro projeto de infraestruturas. As condições iniciais eram imaginar novos ambientes, imaginar estratégias estruturais para poder fazer surgir novos espaços e uma nova forma arquitetónica. Essa é a condição inicial. Mas, dado que somos arquitetos e que somos um pouco engenheiros e que somos um pouco cineastas, e em todos estes domínios, nós pomos em forma, tentamos pôr em forma esta exploração estrutural, dando a nós próprios, estabelecendo alguns objetivos, aliás, que nos permitem explorar estas estruturas de uma forma muito particular. Tratamos todos os temas, mas vamos condicionar inicialmente o projeto, dizendo que aquilo que nos interessa é que estas paisagens e estas promessas de paisagens sejam ambientes apaziguados, ambientes que se dirigem imediatamente a uma forma de evidência de que vivemos em conjunto na paisagem. E aqui eu chego à fenomenologia. A avaliação do projeto passa por uma análise fenomenológica. Como, depois de termos trabalhado e de termos constituído estas estruturas, em que fazemos surgir estas paisagens, o que é que aí se manifesta verdadeiramente? Esquecemos tudo, esquecemos todas as justificações, a coerência do projeto, a coerência estrutural e avaliamos o que aí sucede, qual é que é a experiência imediata que temos neste projeto, quais são as decisões que tomamos e será que levaram a uma experiência ou a ambição inicial que tínhamos, que era de uma verdadeira experiência. Será que respondi à tua pergunta? Bom, será que a experiência seria aquilo que queremos atingir? Falámos anteriormente de parar o tempo. Quais são as experiências possíveis que seriam um campo de investigação arquitetural? Paulo, eu passo a palavra agora. Paulo, je sais pas si... Paulo, eu não sei se conhece este projeto Alta Ágora, do Jean-Christophe. Ele depois vai certamente enviar-lhe documentos sobre este projeto, mas pensa que é possível sair do seu reduto e conseguir transpor a arquitetura? Desaguiada no pós-pandemia, não é? Com ele, não é? Bom, volontiers, et juste... Todo o prazer. De passar este testemunho que o Christophe fez, interessava-me tocar aqui no tema da unidade de escala, não é? Da importância da escala.
colocada pelo Olivier, que parece bastante interessante, sabendo, portanto, quando nós estamos a olhar para um território, o território ele é constituído por diferentes escalas, portanto, e o projeto deve consertar essa síntese destas diferentes escalas que o território possui, não é? Mas sobre a diferença das escalas, o que me interessa muito é permitir ter um trabalho que me permita perceber e compreender um puxador de uma porta de entrada de uma casa, que textura é que ele deve ter, que toque é que esse puxador deve ter, e perceber que o puxador da porta de entrada principal poderá ser diferente do puxador de um quarto de dormir, não é? Um pouco rebuscando esta mensagem do Álvaro Alto, perceber que um puxador não é sempre igual. E ter esta riqueza e esta possibilidade de ter um trabalho que eu diria sexy, que nos permite tatuar e acarinhar os diferentes pontos, desde um ponto de um detalhe que é a possibilidade de pensar sobre um puxador, ou sobre a importância que um puxador pode ter para decifrar e compreender as atmosferas ou as diferentes atmosferas que um morar pode ter da humanidade. Em simultâneo, para uma condição bipolar, ter uma resposta de escala completamente diferenciada e talvez de uma escala maior que nos permita responder a urgências da própria humanidade. Que é o caso, por exemplo, que nós estamos envolvidos num momento a tentar dar uma resposta numa ação muito forte na cidade de Lisboa, através de uma série de concursos, que recentemente temos o privilégio de vencer um deles, para que curiosamente não tivemos a oportunidade de mostrar ao Francis, e que nos permitiu, de uma forma muito e de uma escala maior, responder de uma forma muito imediata à grande escala e às urgências de uma população e de um déficit do habitat. Portanto, e é exatamente um bocadinho nisto que nós queremos situar. O permitir tatear o valor do puxador e da sua importância numa residência, num habitat, numa pequena casa, de um abrigo, e responder de uma forma muito pragmática a uma urgência e de uma escala maior, e que é que isto pode resultar. Isso é o que nos interessa estar colocados e nos permitir fazer. Isso respondendo de uma forma muito direta da mudança de escala e como é que ela pode ser operacionada em simultâneo, não é? E, portanto, como é que a presença de um desenho, e que é um tema muito querido para o Christophe, como é que o desenho e a ausência do desenho constroem em simultâneo a importância das moradas e do prolongamento do habitar para a vida, que é o que nos interessa no fundo responder. Eu não sei depois a grande pergunta que o Christophe colocou, eu creio que perdi a sua essência, mas se o Olivier puder sublinhar e se for capaz de responder, estou disponível, não é? C'est la question de Olivier que j'avais pas bien compris, que je commence a... Na verdade, é o Olivier que fez a pergunta que eu próprio não percebi, mas agora estou a perceber. Eu gostaria de responder aquilo que acabas de dizer, Paulo. Acabas de abrir um tema, de abordar um tema que é um combate permanente para ti e um combate permanente para nós. Não podes ver, mas aqui há muitos arquitetos que estão a travar o mesmo combate que é o combate da habitação, do alojamento. E talvez seja uma maneira de responder à pergunta que o Olivier fez. É que, ao fim e ao cabo, todas estas questões que enfrentamos nesses territórios fortes, de que maneira nos ajudam também neste trabalho e nesta busca da habitação, do alojamento? Tenho a impressão que, a partir do momento em que certas condições de habitabilidade, promessas de alojamento decente foram feitas,
Isto são as condições na Córcega e provavelmente na Madeira também. Bom, isto é adquirido, não se pode voltar atrás. Quando se começa a construir uma habitação, seja qual for o tipo de habitação, começa a se perguntar por que não se poderia, com a arquitetura, numa habitação em maior escala, porque não poderíamos inserir a qualidade que encontramos lá. Para mim, isto é sinônimo de um combate incessante, incansável sobre a questão da planta. É a questão fenomenológica do aposento, do cômodo, é a questão básica da relação que todo utilizador, todo homem, a relação que tem com o seu entorno, com o seu ambiente. E numa habitação, sejam quais forem os constrangimentos, sejam quais forem as exigências, o que é certo é que há um espaço para conceber, para imaginar a habitação, o alojamento, onde se pode tentar garantir, através da planta, mediante a planta, garantir essas qualidades que referimos, a relação com o mundo, a relação com os outros, a relação com si próprio. E eu tenho a certeza que podemos conferir um sentido por este caminho. E eu tenho certeza que isso vem de uma lição que vem da Córcega. Sim, e já que estamos a falar de coisas locais e de uma arquitetura cuja razão de ser é oriunda das condições locais, eu vi nas intervenções anteriores do Paulo aqui na Cité, aludiu-se à importação de modelos de casa para a Madeira. Pelo que pude entender, há uma espécie de construção exógena que está a chegar, que vem de fora e utilizando talvez códigos da arquitetura um pouco novo, rico, moderno, e que são casas que não se quer construir na Madeira. Não sei se o Paulo está a ver do que estou a falar. O Paulo David pensa que o que pensa do problema do alojamento da habitação que seria importado, que seria transplantado na Madeira? Parece que é o que se tenta fazer agora na Madeira, de importar modelos que não têm nada a ver. Qu'est-ce qu'il pense de ce mouvement? O que pensa desse movimento? Muito bem. Isso, a ilha não está defendida também como um mundo dessas construções que são estranhas, que são, no fundo, são de importação e que entram e que vagueiam também por estes lugares, neste lado, não é? Não há uma cintagem que nos permita defender dessa complexidade que é atitudes estranhas, que são, muitas delas até traduzidas por arquitetos, por nossos colegas, que têm formas de pensamento identitariamente diferenciado. Embora possa existir belíssimos exemplos de arquiteturas importadas, são quase todas, de certa forma, importadas, na condição que não havia vida na ilha, portanto, houve uma transmissão de conhecimento, de tradução de conhecimento que se foi introduzindo e que se foi, de certa forma, fazendo uma mestiçagem entre as possibilidades de construção. Mas eu queria falar só de um belo exemplo, que é a questão do hotel feito pelo Oscar Niemeyer, um brasileiro, que é uma obra extraordinária e que me trouxe, sendo uma obra importada, sendo uma obra, de certa forma, pela sua escala, pela sua arquitetura ou pela sua tipologia e pela sua linguagem estranha ao território, fez uma leitura do próprio território bastante exemplar e que eu revisito muitas vezes para a sua compreensão. Portanto, o Oscar Niemeyer implanta um mega edifício que é uma espécie de arranha-céus adormecido
deitado nesta confrontação da Bahia, mas que faz uma leitura não da pequena escala, que é um valor dominante nesta cidade, mas faz a leitura da escala do próprio. On parle de la ville de Funchal, hein, pour ceux qui sont moins familiers. Estamos a falar... Para quem não conhece bem. Desculpe. Sorry. Perdi alguma coisa. Estamos a falar de Funchal, é uma explicação só para o público que não conhece. Muito bem. Estava a falar da cidade de Funchal, que tem uma obra do Oscar Niemeyer, que é uma obra magnífica, bastante interessante, e há poucas obras do Oscar Niemeyer, como nós sabemos. Há uma em França, em Paris, e outra na Madeira, e que são de uma representação muito incrível e expressam muito bem não só este modernismo, esta forma de habitar, mas que nos trouxe um conhecimento muito forte sobre a questão do território e trouxe uma coisa muito particular para um insular, não é? E para a condição de ilha, e que penso que aí o Christophe também poderá nos ajudar, que é o mar sempre foi, a imensidão do mar foi sempre um veículo de movimento, mas também foi um movimento de medos, e construiu as próprias fortalezas, no sentido de nos defendermos dos ataques, né? De uma forma muito forte. E o Funchal da Madeira foi uma ilha muito atacada, muito violentada pelos piratas, e depois há um fenómeno que cria esta configuração, esta formalidade, estas construções muito encerradas e muito defendidas, e o Oscar Niemeyer vem trazer uma leitura completamente distinta e faz um elogio, uma celebração ao oceano, ao valor do próprio oceano, e esta condição do olhar para um lugar que anteriormente estava traduzido, estava enraizada com um fenómeno do medo, e traz agora o fenómeno da própria contemplação, como construção física. E cabe agora, neste novo ambiente de um mundo, que a arquitetura deve também traduzir, que o espaçamento, esta condição, este ecossistema do mar, não será só unicamente para ser um fenómeno de contemplação, mas também um fenómeno, de certa forma, ser a nossa própria terra e trazer o nosso próprio valor e a nossa própria economia. Portanto, cabe, através também da disciplina da arquitetura, fazer a outra leitura da complexidade de um elemento que fui traduzindo desde o medo e que construí arquiteturas de fortaleza, construí através do fenómeno do turismo, trouxe construções de hotelaria e de certa forma a contemplação, e como é que agora a arquitetura tem que se reposicionar perante um novo mundo e que deve, no fundo, ser de proteção e de continuidade destes valores. Vaste question. On va... Alguma reação, Jean-Christophe? Ou passamos ao tema seguinte? Pronto, é este agora. Transmitir. Ou retransmitir. A questão que aqui se coloca é como transmitir know-hows que se aprendem nas próprias ilhas sobre estas arquiteturas reduzidas, fenomenológicas, e como transmiti-las a outras pessoas num contexto em que se utilizam outros materiais, mas em que se olha para o arquiteto como um autor, ou em que se pensa no arquiteto como um autor, alguém que viria a aplicar métodos e que viria a criar uma arquitetura ordinária, um pouco como os arquitetos que construíram Paris na época de Haussmann. No fundo, o que é que se pode transmitir? Em que base é que pode haver uma cultura arquitetural comum que permita encontrar acordos para além dos particularismos? E dado que eu sei que é uma questão que vos interessa muito por serem docentes e até diretor de escola, qual é que seria o programa de ensino, ou seja, de transmissão? Jean-Christophe.
Antes de mais, eu penso que a primeira coisa que devemos aqui explicitar quando falamos de transmissão é que não devemos apenas limitá-la à formação dos arquitetos. Devemos pensar na questão da transmissão de forma muito lata. Talvez seja este o maior combate que a arquitetura tem que levar a cabo hoje em dia. A arquitetura diz respeito a todos nós. É uma disciplina, sem dúvida alguma, é uma profissão, sem dúvida alguma, mas ela é vivida plenamente por todos, havendo para todos uma ignorância, muitas vezes muito profunda, daquilo que é a arquitetura. A transmissão, antes de mais, é um tema muitíssimo lato e muito aberto, que diz respeito a todos nós. E uma das formas de nos empenharmos nesta transmissão não é querer fazer tudo porque acabamos por não fazer nada, mas há que escolher algumas direções que nos devem nortear. Eu diria muito claramente que penso que um dos aspectos mais preciosos que os arquitetos têm e que devem partilhar é a sua cultura de projeto. Aqueles que me conhecem já me ouviram falar deste tema, mas a cultura de projeto é um bem precioso, mais uma vez, para nos articularmos com o mundo e para sermos ativos no mundo. Estou profundamente convencido de que perante a complexidade do mundo em que vivemos e em que temos que crescer, que perante situações de crises múltiplas e de diferentes naturezas, há uma atitude que me dá muita esperança. Essa atitude consiste em olharmos para tudo, interrogarmos sobre o seguinte: perante isto podemos fazer um projeto. O que é que isto significa, então, fazer um projeto? O que é que significa desenvolver uma cultura de projeto? Isto significa que em todas as situações nós podemos analisar aquilo que sucede e equacionar os problemas, e perante esta problemática posso dizer, bom, talvez eu possa contribuir para uma melhoria elaborando um projeto, e arrastamos muitas pessoas connosco através dos projetos, criamos imagens, criamos projetos que podem ser partilhados e podemos assim ajudar a reduzir esta complexidade. Esta cultura de projeto, para mim, deve estar no cerne da ideia de transmissão. Isto, antes de mais, tem que ocorrer entre arquitetos, e é um facto. Na Escola de Arquitetura, aquilo que eu considero como sendo o elemento mais forte, e foi o Tildeco, uma das primeiras pessoas na Escola Especial de Arquitetura a transmitir-me esta lição, quando ela contratava como professores pessoas muito afastadas da sua cultura de projeto, mas ela reconhecia nas pessoas que vinham ensinar arquitetos que assumiam a cultura de projetos que eles tinham construído, que eram seus próprios, e que eles vinham partilhar essa cultura de projeto com os estudantes. E penso que, a par e passo com esta questão, há algo que eu também devo dizer, é que nós não ensinamos aos estudantes uma cultura de projeto próprio. Nós partilhamos-la, explicamos como é que nós construímos essa cultura, mas depois dizemos aos estudantes: têm a responsabilidade depois de construir a vossa cultura de projeto. E para mim este é um dos pontos mais essenciais, mais estimulantes, mais desafiadores para construirmos pedagogias, para construirmos e nos empenharmos nas instituições para ajudarmos a formar os arquitetos. E para além, e muito para além de formar os arquitetos, é fundamental que falemos de arquitetura, não para fazermos trabalho de lobbying, porque estamos interessados em conseguir benefícios pessoais, mas porque, como arquitetos, nós pugnamos pelo interesse geral. Nós elaboramos os nossos projetos, mas a nossa ideia é contribuir com projetos, repito, que ajudam a trazer um alívio às problemáticas que identificamos e que formulamos. E isto deve ser partilhado muito para além das escolas de arquitetura. E na Escola de Versalhes, como em muitos outros lugares, criámos a pequena escola de arquitetura para muito cedo falarmos às crianças de arquitetura.
e para não dividir, para não encerrar esta disciplina apenas no seu âmbito, porque é que ela deve ser uma disciplina sábia, porque é que é preciso ter notas altíssimas no liceu para poder aceder à arquitetura. Não, a arquitetura tem que se abrir. E a transmissão na arquitetura é também isto, começarmos muito cedo a inventar utensílios, como falar às crianças de arquitetura, cada um fala da sua própria maneira, criar utensílios, convidar pessoas quando somos arquitetos, levar em linha de conta aquilo que vemos à nossa volta nos nossos projetos e desenharmos para as crianças. Eu assumo um compromisso nesse sentido e nós temos, por exemplo, um projeto que está a avançar e também há a questão da transmissão, é evidente, em que com Florence Schwartz, que está aqui, com o meu irmão que desenha, faz uns desenhos muito orgânicos, a 3. Nós concebemos uma obra que se chama Orson Viagens, que é a história de um rapazinho que, através de um relato iniciático, descobre um mundo que é feito de arquiteturas estranhas. É uma forma de colocar as crianças numa relação com a arquitetura de imediato. Muito bem. Agora o Olivier. Paulo David, passa agora a si. Será que a arquitetura, ou para além da arquitetura, que temos que nos situar? Aqui falou-se muito do tema da cultura de projeto, desta importância da transmissão, do exercício da docência como exercício de partilha e de experiências, que é talvez a transmissão maior. Eu sei que na docência esta transmissão é concretizada, não é? Por esse conhecimento é transmitido. Pegando nas palavras do Christophe, interessa-me muito debater na realidade esta questão da transmissão da cultura do projeto, porque eu acho que as escolas de arquitetura têm na sua cultura de projeto centrada muito o objeto em si por si só. Portanto, a docência descreve um programa, há o início do projeto e há uma concretização do objeto em si. Portanto, o ensino da arquitetura restringe essencialmente nesta condição vertical de cultura de projeto. O que nos interessa, o que me interessa no exercício da docência, para além da proximidade com os alunos e ser um exercício, o projeto estar em permanência, e eles perceberem que há uma vontade própria e há uma condição de circunstância que exerce a própria cultura de projeto, interessa-nos muito mais introduzir, contrapor este princípio vertical do ensino da cultura de projeto e perceber que há uma possibilidade de recursos que devem estar na condição da formação do arquiteto, essencialmente na possibilidade, traduzindo nesta forma de partilha com os alunos, uma investigação-ação, recorrendo a valores completamente diferenciados de leituras e de compreensões, até produção pela própria capacidade de observação, que hoje é cada vez mais restrita nas camadas mais novas, nas camadas dos estudantes. Estamos cada vez mais a perder a capacidade de observação. E o exercício, curiosamente, que lançamos para este ano letivo, para estas unidades curriculares, foi exatamente como é que o desenho de ar, como é que o desenho do vazio pode ser essencial para o entendimento dos objetos. Colocando questões, indagando para este valor, e se entendemos de forma muito clara, se o vazio for uma distância, que vazio é que precisamos para poder ler um próprio edifício? Que distância precisamos para entender esse próprio edifício? Até que ponto a arquitetura suporta o seu próprio vazio? Ou como é que é em simultâneo, nas escolas de arquitetura, se desenha em simultâneo um objeto e a quantidade do próprio vazio, a dimensão do próprio vazio?
e não um vazio construído como um grande território, como um grande terreiro, e não como um super, algo que ficou a mais. Não é? Portanto, é partindo de um recurso, de um fluxo que é invisível, mas que está presente, mas que não está na construção do dia-a-dia das escolas de arquitetura, como também não está na construção das escolas de arquitetura a importância da estrutura arbórea, da construção do território mais paisagístico e da condição, como é que se desenha este mundo a partir também, iniciando a partir de uma estrutura arbórea. Portanto, e distinguindo-se ou distanciando-se que a arquitetura não é só uma razão direta de um objeto, mas de um evento de mistura de recursos e que deve estar na compreensão da transmissão. Esta é a nossa forma de pensar e de partilha com os alunos. Não é? O recurso de valores imateriais em simultâneo com o vazio que é tão central para a arquitetura e rebuscando este pensamento que sem vazio nada existe. Não é? E penso que termino aqui. Et donc, à Madère, qui est quand même... E na Madeira, que é uma ilha relativamente pequena, e em que tem o seu gabinete desde 95, o Paulo disse, há que falar de arquitetura. Eu imagino que há pessoas conhecidas suas que vão ver os edifícios que construiu e eles falam depois consigo, depois dessas visitas, sobre o seu trabalho. Há poucos arquitetos em Paris que depois têm a possibilidade de contactar as pessoas que utilizam os seus edifícios. Será que no seu caso eles visitam e depois falam consigo? Sim, eu tenho uma relação muito direta não só com os visitantes, mas com os moradores. É uma forma de continuidade, não é? Extensiva que eu gosto de ter. Eu gosto de revisitar os próprios edifícios. Há uma história que eu gosto muito de contar. Uma vez tive numa conversa num almoço com o Emílio Tunhon, um arquiteto madrilenho de Madrid, espanhol, que eu gosto imenso. Dizia-me que o seu verão era visitar as suas obras todas. Portanto, tinha uma relação direta com a sua obra. Portanto, e revisitava todas as suas férias, era revisitar todos os próprios edifícios. Uma espécie de relação de paternidade com a sua obra. E isso agrada-me, essa relação direta, não só de revisitação dos próprios edifícios, mas o contacto e a relação direta muito grande com os próprios, não só utilizadores, mas com os próprios visitantes. Isso para mim é central, essa dinâmica, e costumo dizer, em forma de pensamento, de crítica, que interessa-me muito receber o eco de um cliente e ser reutilizado anos após anos. Não é? E somos, por vezes, tenho um exemplo muito prático de agora, estar a desenhar uma estante para um cliente que tem 20 anos, e revisitou e amplificou o uso da sua casa e, no fundo, contratou-nos unicamente para desenhar uma peça de mobiliário para essa própria casa desenhada. Portanto, esse valor de constante ligação e, portanto, eu tenho algumas dificuldades em desprender-me da relação das obras, e, portanto, revisito e tento fazer esta ideia do Emílio, que acho muito bonito, que é revisitar para compreender melhor. Et Jean-Christophe à Vico. Jean-Christophe, em Vico, onde é conhecido desde que era criança, apregou a arquitetura depois da sua aldeia. Alguém fala de arquitetura? Como é que é? Bom, à saída da aldeia, a casa do Sr. Marianico está aqui presente e nós mantemos o contacto, se bem que o projeto já esteja concluído. E em Vico, eles dizem que é a casa
de indivíduo um pouco louco. Não sei se é um elogio para eles ou não, um elogio para o Sr. Mariani ou para mim, não sei. Bom, eu diria que a minha relação é um pouco mais distante, no fundo. Eu estou plenamente nos projetos, mas depois de concluídos eu afasto-me bastante. E envio toda a gente o vê desenhar. Há 25 anos esta parte, ninguém lhe faz perguntas. Bom, eu faço parte da aldeia, sabe? Ninguém... Não dou nas vistas a ninguém, porque todos os que desenham aqui sabem perfeitamente, é uma maneira de ser, uma forma de nos relacionarmos com os outros. Quando nós estamos ali à hora do calor extremo, há sempre alguém, uma senhora que abre uma janela que vem com uma sombrinha, mas não posso deixar assim aí ao sol, mas isso em toda a parte. Eu lembro de Xangai uma vez, eu desfazia-me a suor, e uma senhora que veio falar comigo, imagino que falava mandarim, uma senhora desdentada que apareceu com um género de brioches muito estranhos, pô-los ao meu lado numa taça para me animar. Bom, o desenho é, no fundo, digamos, como uma personalidade em nós, uma faceta da nossa personalidade que atrai imensos outros. Eu aconselho a todos os estudantes aqui presentes que andem com o seu bloco sempre no bolso e façam essa experiência de pararem a desenhar em qualquer lugar do mundo e veem que as portas se abrem e que as relações começam a estabelecer. Um caderninho e o facto de desenhar abre as portas. Mas os arquitetos hoje em dia desenham menos, não é? Não acho nada de forma alguma. Eu penso que a época em que era chique desprezar o desenho porque se cria um falso conflito entre o digital e o desenho já passou totalmente. Hoje em dia eu não penso de forma alguma que haja um conflito entre os arquitetos e outras disciplinas em relação ao desenho. Eu nunca vi tantas pessoas desenharem, nunca vi desenhar tanto nas escolas de arquitetura. Quaisquer que sejam as ideologias que surjam nessas escolas de arquitetura. Até porque penso que o desenho é uma noção tão vasta entre o desenho de análise, desenho de concepção, desenho de esboço, desenho de captação, desenho fantasmagórico, sei lá, eu poderia citar imensos tipos de desenho e até ao infinito. O desenho é investido de inúmeras formas e é evidente que eu recordo numa conferência de Ram Koolhaas em que éramos 12 na HSS, em que ele falava da concepção da biblioteca para o grande concurso da biblioteca em meados dos anos 80, e ele estava junto ao quadro e desenhava. E os conceitos surgiam com uma força extraordinária. Nenhuma palavra poderia nunca transmitir essa força ou transcender as ideias. Os desenhos que ele fazia eram muito mais fortes. Eu olho aqui à minha volta, o Emilian explora o desenho com os seus estudantes, Rice, enfim, há muitos aqui presentes. E, sinceramente, é um tema que eu acho que nem existe, é falso. O Paulo, sobre o desenho, o que é que nos diz? Desenho eu partilho um pouco do que o Christophe estava a dizer. Cada vez há uma aderência cada vez maior à força do desenho. Ela não ficou dispensada, não ficou eliminada do processo, até pelo contrário. Os desenhos são peças de procura essenciais e há que entender o desenho da procura e o desenho da expressão, de transmitir o valor da própria arquitetura. Tentamos desenhar muito expressando o menor possível ou com um recurso menor possível. Isto é, o que eu quero dizer? Nós hoje estamos capacitados de um valor
de representação de tal ordem, tão grande, por vezes ocultamos a própria arquitetura. Isso é o que, rebuscando o valor da transmissão que se há pouco estávamos a falar, é transmitir aos alunos como é que, sabendo destes recursos que nós hoje temos, desta potencialidade de expressar tudo, quase de traduzir uma proximidade à realidade tão grande, como é que podemos fazer isso no seu sentido inverso, ditando cada vez menos, mas expressando cada vez mais. Não é? E, portanto, é um pouco essa leitura que fazemos através do desenho. Não é? O desenho aparece na sua essencialidade, não pelo valor de intoxicação que os valores que os projetos possam ter e possam transmitir, mas dizer na sua essência e na sua capacidade de leitura de quem os recebe. Não é? Portanto, o desenho tem estado nesta mediação, tem estado neste valor de não ocultar a própria arquitetura e, ultimamente, neste efeito intensivo, muito gerido pela dimensão do efeito imobiliário, da pressão imobiliária que se sofre, que as cidades estão a sofrer, há quase uma carga de desenho sobre o nosso trabalho que tem servido para ocultar ou tapar a própria arquitetura. Portanto, e como é que a arquitetura tem que viver, tem que responder muito no recurso dos desenhos de um Alberti, que é um perfil e uma planta pode significar um valor e representar um movimento sobre a própria arquitetura. Como é que podemos reposicionar-nos outra vez nesta condição que num só perfil, num só corte do edifício e uma planta podem ditar tudo e a partir daqui ser possível. Portanto, usando um recurso mínimo da própria produção, mas que ela possa ter um valor muito grande, como tínhamos antigamente. Portanto, há este fascínio, ou este aglutinar das ferramentas que nós hoje encontramos, estão pouco a pouco a nos distanciar do próprio desenho. Não é? E o desenho não está a ganhar a dimensão que ele deve ter. Portanto, este é o recurso que nós estamos a tentar fazer. Como é que desenhamos informando, desenhando cada vez mais. Portanto, este é como nota conclusiva. Não é? Não nos embriagarmos, no fundo, não nos embriagarmos com as especialidades que aqui estão. Não é? E, portanto, não dispensando o domínio da mão, não dispensando o domínio da mão, não dispensando o domínio da inteligência que representa o desenho, mas não caindo no frenesinho, não é, que o desenho pode traduzir. Porque, no fundo, a arquitetura deve-se disfarçar-se dela própria, e não mais do que isso. A arquitetura deve-se construir pelos seus próprios elementos, não é? Pelos seus próprios recursos. E, portanto, gosto de pensar que a arquitetura disfarça-se dela própria e não de outros elementos mais ficcionados, mais fantasiosos. Très bien. Sur ce, je ne sais pas si des gens... Muito bem, eu não sei se alguém na sala que deseja fazer alguma pergunta. Vous l'avez compris, je suis un client et un ami. Entenderam? Eu sou um cliente e amigo do Jean-Christophe. Com o surgimento da Covid, de que se fala permanentemente na televisão, a maior parte das pessoas começa as suas intervenções dizendo: eu não sou médico, mas... E eu que sou médico tenho que dizer: eu não sou arquiteto, mas... E agora eu posso começar a minha intervenção. E o que eu gostaria de dizer um pouco em relação à casa de que aqui falamos, ela é fractal. E em fractal significa que há várias escalas que se superpõem com a dimensão fractal. E
simultaneamente, ela diz agora em francês, disruptiva, ou seja, ela rompe com a tradição. Bom, não gostam, mas em ciência fala-se de disrupção. E, no princípio, não gostei nada daquilo que aqui disse o senhor jornalista, falou do reduto. Para mim, reduto faz-me pensar em ensimismamento, em fechar sobre si, sobre a sua própria identidade e não em abertura ao mundo. O jornalista diz, mas isso era uma metáfora. Não, mas às vezes as metáforas transformam-se numa realidade quando são ouvidas por pessoas que não entendem que se está muito simplesmente a citar uma metáfora. Essa palavra depois foi corrigida pelo termo cosmopolitismo, que foi utilizado por Paulo David. E eu penso que é muito importante mostrar que ser da Córsega não significa apenas ser corso. Na própria Córsega, os corsos, como todos os outros países, devem reivindicar o território do mundo para aí viver. E há que evitar essa ideia horrível de eu quero viver e trabalhar e morrer na minha região. É necessário ter uma experiência mundial e depois regressar enriquecido. Isso é a primeira coisa. Evitar fechar sobre si mesmo, o que infelizmente hoje em dia é demasiado destacado, se bem que eu sempre tenha sido pela independência da Córsega. Bom, não é uma pergunta, é um comentário. Bom, e vou ser rápido para terminar. Eu tive muito medo quando falou do reduto. E agora já se sente melhor? Bom, sim, agora como vamos terminar dentro em breve já me sinto melhor, sim. Bom, eu já disse aquilo que queria dizer no fundo. Há que reunir estas duas dimensões, a dimensão da raiz e a dimensão de escapar-se da raiz. Jean Toussaint de Saint, um filósofo corso, falou maravilhosamente daquilo que é vir de uma ilha. Ele falou de corsopolita. E esta casa é uma casa corsopolita. Esta minha casa é uma casa corsopolita. D'autres? Muito obrigada. Mais alguma pergunta? Donc, je propose qu'on... Eu proponho então que façamos aqui a despedida. Muito obrigada a todos por terem vindo. Agradeço a toda a equipe da plataforma, Francisco, Christine, Martine, Anne. Olivier tem a amabilidade de agradecer às duas intérpretes, Meu Ewang e Luísa Gama. Agradeço também aos técnicos, nomeadamente Paulo François Marie, que conseguiram esta ligação com a Madeira. Foi um prazer encontrarmos todos e na próxima plataforma, Francis, a próxima será em janeiro. Já sabemos quem vai ser? Mewtwo e Brand Lugar, de Berlim. Muito obrigado e boa noite a todos.